eu sou Luana Dedequim e a comunicação que eu vou apresentar no colóquio desse ano é Imagens da Morte e o Teatro do Luto, Patos Forma em Tempos de Adversidade. Sou professora do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UDESC e membro do Grupo de Pesquisa História da Arte, Imagem e Acontecimento. Então, o seminário desse ano, o tema é Arte e Diversidade. E, bom, não há diversidade maior do que essa que nós estamos vivendo, né? O Brasil atinge 580 mil mortes pela Covid-19 e mais de 500 mil de famílias enlutadas. O tema do luto é pungente, é urgente, e é esse o tema que vai ser o eixo da apresentação, né? As formas do luto, elas não são as mesmas, dependendo da época e do lugar, né? Mas trouxe aqui uma ânfora antiga, atribuída ao pintor de Pilon, aí datando de 760 a 750 a.C., o período geométrico tardio, e a gente vê aí o que é uma cena da prótese, que era a primeira etapa dos rituais funerários gregos, que era a deposição do corpo. Nós vemos em detalhe esse corpo deposto na cama, né, o morto deposto, tem uma criança aos pés da cama, com uma mão na cabeça, duas figuras sentadas e duas ajoelhadas, todos com as mãos na cabeça, e a figura deposta está ladeada também por essas figuras no gesto repetitivo, que remete a um lamento ritual. Embora essa imagem seja distante no tempo, no espaço, a gente não tem dificuldade para entender o que está acontecendo ali, né? Nessas figuras aí, os gestos de dor, nessas figuras diminutas e simplificadas dessa ânfora antiga, né? É pela via warburgiana que a gente vai abordar aqui o tema do luto. Esse tema ele é apresentado na prancha 42 do Atlas Mnemosine, especialmente, né, não é que esse tema não apareça em outras pranchas, mas especialmente essa prancha está dedicada às imagens da lamentação fúnebre, e o Warburg e seus colaboradores concentraram principalmente em obras de arte do Renascimento italiano, e é uma prancha que vai mostrar imagens de morte figuradas principalmente no corpo do Cristo morto e a dor encarnada principalmente na mãe, mas não só, né? O Seminário de Mnemosine escreveu um sintético, mas muito denso, ensaio interpretativo sobre essa prancha, e nesse ensaio elas chamam a atenção, né, para o que o Warburg, né, ele ressalta nessa prancha a persistência de uma linguagem comum de estruturas simbólicas e formais, traduzidas em gestos, na memória da nossa tradição cultural. Ora, o próprio Atlas Mnemosine é um grande inventário dessa persistência, desses gestos, né, dessas estruturas simbólicas e formais traduzidas em gestos, né, é esse inventário dessa memória da nossa tradição cultural. E é um inventário de patos forma. Aqui, a gente sabe que o conceito de patos forma é um conceito complexo, mas ele aparece pela primeira vez no escrito do Warburg sobre o Albrecht Dürer, de 1905, e onde ele vê, né, esse gesto defensivo do Orfeu como um ressoar de um motivo genuinamente antigo, que vai se instalar nos círculos artísticos do Renascimento. Dando continuidade, de certa maneira, a essa via, né, eu vou citar o arqueólogo historiador italiano, historiador da arte italiano Salvatore Settis. Ele se debruçou sobre essa obra do Rafael, né, que é a Pala Baglione, ou a Deposição, e ele vai justamente fazer uma investigação sobre os modelos antigos que teriam inspirado, nutrido o Rafael na constituição dessa obra. Muito especialmente o braço da morte, né, essa posição do braço inerte, abandonado no vazio, e ele vai perceber como que o Rafael e outros artistas renascentistas vão beber nessas fontes antigas, especialmente sarcófagos romanos, com imagens da morte do herói e da morte e transporte do corpo do Meleagro.
Aqui eu mostro para vocês um detalhe de um sarcófago romano que eu já me debrucei sobre ele. Ele está no acervo do Palácio Doria Pamphili, foi uma das fontes iconográficas que eu fui em busca, né, das fontes iconográficas do Warburg, e o Warburg e a Gertrude Bing estiveram nesse palácio quando estiveram em Roma em 1928, 29, né? Mas aqui a gente vê claramente esse tema da morte do herói, então esse corpo inerte do herói que é carregado por seus companheiros, e a gente vê também parte desse teatro do luto como o luto meditativo nesse gesto da melancolia. O Setes, na investigação dele sobre o Rafael, ele vai identificar no da pintura do Leão Battista Alberti uma citação muito esclarecedora desse processo, né? O tratado do Alberti, que é datado de 1435, ele faz uma descrição da figura do meleagro morto, né? E aí a gente vê claramente que houve essa fonte, ela foi influente para esses artistas do Renascimento. O Alberti diz assim: louva-se em Roma a história na qual Meleagro, morto e carregado, verga os que lhe carregam o peso e dá a impressão de bem morto em todos os seus membros. Tudo pende, mãos, dedos, cabeça, tudo cai languidamente. Quem se põe a exprimir um corpo morto, coisa realmente muito difícil, se souber figurar no corpo cada membro inerte, esse será um ótimo artífice. Então, o Setes identifica essa citação do Leão Battista Alberti, e ele vai citar diversos casos, né, de utilização de modelos antigos. Ele, de uma forma muito didática, ele explica esse percurso que começa nas oficinas antigas greco-romanas, que tinham já um repertório de base rico em fórmulas estereotipadas, que eram conhecidas, seja dos comitentes, seja do seu público. Depois esse repertório cai em desuso, no fim já da antiguidade e no medioevo tardio ou no primeiro renascimento, e depois retornam, né? Os artistas do Renascimento vão observar essa recorrência dessas patos formas antigas e vão recorrer a esse repertório esquecido que convidava ao reuso, né? Eu gosto que o Salvatore Setes usa esse termo, reuso. Um exemplo que o Setes não menciona é o próprio Giorgio Vasari, que também está lá no Salão Aldobrandini, no Palácio Doria Pamphili, que mostra, com certeza, essa tensão desses artistas do Renascimento a essa citação do Leão Battista Alberti, né? Uma deposição, uma descida da cruz, e aí a gente vê que o Vasari usou essa fórmula, o corpo muito morto, muito inerte, essa oposição, essa sintaxe da oposição do corpo totalmente inerte do morto e de todo o movimento daqueles personagens, no caso aqui, José de Arimateia, Nicodemos, que vão tomar esse corpo da cruz, e aí todo esse esforço físico, muscular, né? Então, essa oposição movimento, né, de quem está tomando o corpo e imobilidade do corpo do Cristo. E na base da pintura, o teatro do luto. Aqui a Virgem Maria desmaiada é uma das imagens assim da iconografia tradicional, e a Maria Madalena com os braços para trás, a cabeça para trás, no gesto de mais desespero. Na busca das fontes iconográficas do Warburg, eu fui ao Museu Bargello, e ali vou falar sobre duas obras que estão na prancha 42, ou estão no Atlas Mnemosyne, sobre as quais o Warburg se debruçou. Uma delas é a cena de lamentação pela morte de Francesca Tornabuoni, da Bottega do Verrocchio. Vou me debruçar principalmente sobre essa parte do detalhe do lado direito. Não é à toa que chama a atenção do Warburg, aqui está todo o teatro do luto. A Francesca Tornabuoni morre no parto, né? Ela está aqui, a parteira tomando a pulsação, a outra parteira auxiliar amparando por trás, o bebê morto aqui nos braços de uma outra mulher, mas a gente tem desde esse luto, né, da figura encapuzada, que aparece também de origem antiga, que é uma espécie de, né, a figura dobrada em si, encapuzada, é como se ela se isolasse, como se ela não quisesse ver o horror da morte. A gente tem o luto
mais contido, do gesto de dor da mulher que leva a mão ao peito, ou o luto meditativo, que é o gesto da melancolia, mas aqui, muito especialmente nas duas extremidades, a gente tem essa mímica intensificada do gesto desesperado, da encarnação do luto desesperado, que é muito movimentado, como a gente está vendo, essas mulheres que arrancam os próprios cabelos, que urlam, né, que gritam de dor, então elas encarnam nesse espectro do teatro do luto, desde o luto contido até o luto desesperado, que é, então, o que nos interessa aqui para essa apresentação. Um outro relevo, dessa vez em bronze, esse do Bertoldo di Giovanni, também é mencionado, reproduzido na prancha 42, e a gente tem, né, esse bronze, a parte superior, a gente vê aí o Cristo crucificado, do lado do bom ladrão, resignado do mau ladrão como lá o conde tentando se desvencilhar, e na base o teatro do luto. E aqui vou concentrar principalmente na figura da Virgem Maria, mais contida, né, o gesto de dor e o traje mais pesado, em oposição às mulheres santas aqui, que estão, essa mulher à direita, à esquerda da cruz, para nós, né, oferece esse tufo de cabelos que ela arrancou, né, os trajes todos insuflados pelo vento, estão de novo movimentado, a Maria Madalena ajoelhada aos pés da cruz, levanta os braços, olha aos céus, né, são gestos de um luto desesperado, de uma mímica intensificada do luto desesperado, né? Então, aqui, o Bertoldo di Giovanni, ele explora todo esse espectro do luto. O Warburg fala sobre o Bertoldo di Giovanni. São poucas as obras conservadas desse artista, de todo modo, elas demonstram que Bertoldo, aluno tardio de Donatelli, tinha dedicado, como nenhum outro, alma e corpo à antiga formulação de patos. Pensemos em como uma Mênade impunha um animal dilacerado. Assim, na obra de Bertoldo, Madalena, chorando sob a cruz, aperta convulsivamente os cachos de cabelo que arrancou, em luto orgiástico. Então, o Warburg faz essa aproximação da Maria Madalena em luto desesperado com a Mênade dançante, né? E aí a gente vê alguns conceitos importantes, o conceito de inversão energética, que o Warburg vai propor a partir justamente do insight que ele tira do Darwin, quando o Darwin fala na expressão das emoções nos homens e nos animais, de um aspecto da expressão antitética, né? Então, essa Mênade, né, que ela em si já contém os opostos, o caminhar gracioso da ninfa, que ao mesmo tempo ela está ali com a espada e com a cabeça do animal que ela sacrificou, né, assim como a gente vê esse processo de inversão energética, a Mênade, né, no culto dionisíaco, se transforma na Maria Madalena, na própria encarnação do desespero do luto. O êxtase frenético da Mênade, o Carlo Ginzburg fala, se transforma no espasmo da dor de Madalena. Bom, o pensamento warburgiano estuda, né, em profundidade, e revela a pós-vida das imagens antigas, sua persistência e sobrevivência. Então, esse aspecto, né, pensando na difícil questão do luto que nós estamos vivendo no Brasil, o que essas imagens podem nos dizer sobre esses processos tão dolorosos que a gente está vivendo, né? Em especial, a gente vive, a Covid-19 levou a uma negação, né, dos ritos funerários como a gente conhecia. Então, como que a gente vai superar a dor, né? Uma citação da introdução do Atlas Mnemosyne de Warburg apresenta uma pista. O parágrafo parece justificar a limitação de artistas e obras que tomou para sua análise comparativa no Atlas. Tal consideração comparativa foi, então, impelida a compreender, através de um estudo sociopsicológico aprofundado, o sentido desses valores expressivos conservados na memória, visto que eles representam as funções mais significativas de uma técnica espiritual. Então, para concluir, entendemos nessa citação uma dimensão profunda da história da arte como praticada por Warburg, afastada de uma abordagem estetizante, mas comprometida em refletir sobre os processos de comoção humana, contemplar as imagens de morte e de luto, faz-nos recordar sobre sua dimensão de técnica espiritual.
As patos fórmeo da morte e do luto são mecanismos para lidar com as adversidades, são caminhos para elaborar o luto, são meios para suportar a dor. Obrigada.